Olá, está no ar o Trajetórias e a nossa convidada hoje é a vereadora Lourdes Sprenger, do MDB. Vereadora, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Vanessa Schmidt, nesse programa Trajetórias da TV Câmara, e com grande satisfação estou aqui para conversar um pouco sobre a minha passagem aqui, a minha continuidade também na Câmara. Vereadora, para a senhora que já atuava como parlamentar antes da pandemia, como é que tem sido a adaptação a esse novo momento que a gente vive? Eu hoje estava vendo um TBT do Facebook em que eu dizia assim, desejo que tudo passe, faz um ano, e a gente não esperava que fosse tão longa estes cuidados, que teríamos tantas perdas de familiares, de amigos e também do envolvimento social econômico, de fechamentos, né, de comércio, desemprego. Não se tinha essa ideia, achávamos que era 2 meses, né? E um ano se passou. Mais de um ano, iniciou em março do ano passado, 1 ano e meio. E nós hoje nos ocupamos muito, trabalhamos muito nesse período, porque cada um tem um perfil. O meu perfil é me ocupar, trabalhar, porque para ter forças para continuar, porque é muito pesado. Pode não transparecer para quem conversa conosco, mas nós, vereadores, recebemos a população, recebemos pessoas por rede social, por telefone, por presencial, e sempre nos abala. Eu realmente, agora, com grande esperança de nos levantarmos aos poucos para tentar retornar à normalidade, mas sempre com grande sentimento de tantas perdas neste período. Um momento bem difícil, né, vereadora? A senhora foi Muito eleita para o seu difícil. terceiro mandato com mais de 2.500 votos. E a senhora foi a primeira vereadora aqui da capital a ser eleita por atuar em prol da causa animal. O que te incentivou, vereadora, a ingressar na política? Bem, eu venho de uma área técnica, eu não tenho a formação política, não sou filha de político, mas eu comecei a participar de um coletivo dentro do PMDB e fui me familiarizando com a política. Em 2012, me convidaram para concorrer, compondo um grupo de 15 mulheres. Era uma época que não se tinha recursos, não se tinha outros apoios. Então, o meu coletivo era a causa animal. E, na época, não éramos nem recebidos em muitos órgãos, em muitos gabinetes, porque eram muito desprestigiadas protetoras pelo nosso ativismo, enfrentamentos. Então, eu pensei, já que eu estou na defesa do meio ambiente, da causa animal, eu vou me candidatar, aceitar o convite e vou colocar 2 itens. Um é a causa animal na plataforma e o outro da minha profissão, a fiscalização das contas públicas. E assim eu comecei, né, a minha plataforma e fui à disputa. E fiz uma grande eleição, uma votação muito grande, 4.400 votos, né? Num partido muito grande, com muitos concorrentes, e eu virei um case na época, como eu tinha chegado à vereança, onde se tem mais de 600 candidatos, com um mínimo de recursos, e foi esse trabalho de mais de 20 anos que se fazia voluntariamente, né? E com esperança de resolver os abandonos, os maus tratos, o fim do extermínio, o fim do sofrimento dos cavalos. Tudo isso foi a nossa intenção, mas nós queríamos mais era chamar a atenção dessa bandeira. Nós também nos surpreendemos com a vitória, né, no primeiro mandato. Vereadora, na sua trajetória profissional, como a senhora mencionou, que vem da área técnica, a gente pode destacar o seu trabalho como auditora e contadora. A senhora consegue aproveitar as experiências dessa profissão aqui na sua atuação como parlamentar? Certamente, porque o vereador tem atribuições de fiscalização das contas públicas, e isso eu fiz por longo tempo,
Então, isso me facilitou muito. Por exemplo, nós temos aqui as leis orçamentárias, nós temos que trabalhar no orçamento, no plano plurianual, isso envolve números, envolve projeções. Então, eu tive muita facilidade, porque eu já tinha essa familiaridade com estes procedimentos, né? E também projetos de lei para ser avaliado, para ser proposto, não só da causa animal. Na causa animal é a minha bandeira, mas a gente tem que ter conhecimento de outras áreas, plano diretor, muitos projetos chegam até nós, enfim, são todas as propostas para a cidade, tanto dos vereadores como do executivo. Então, isso eu tive muita facilidade, não tive nenhuma dificuldade em entender a lei municipal, lei orgânica do município, como regimento interno, que eu já tinha essa experiência, né, pela minha profissão. E também o contador trabalha muito com números, né? Então, isso tudo me facilitou. E a auditoria, como eu disse anteriormente, não deixa de ser uma fiscalização da administração. Nós trabalhamos em cima de fatos irregulares, de prevenção, e aí isso eu tive muita facilidade aqui na Câmara. E o que te fez buscar, vereadora, essa área de formação? Como é que surgiu o interesse? Sim, na minha época, ou você fazia o curso normal, o curso científico, e tinha um outro terceiro curso. E eu gostava de escritório, então o técnico em contabilidade da época, que era o nível médio, era preparado para trabalhar em escritório. Quando eu fiz esse curso, veio o interesse pela bacharelado das ciências contábeis, que é a formação de contador, bacharel em ciências contábeis. E depois eu me aperfeiçoei, veio a informática, eu fiz curso de auditoria em sistemas computadorizados e fui me aperfeiçoando. E tive uma fase também de governo que tiveram muitas sindicâncias pesadas no estado, então eu trabalhei muito nessa área, e isso vai nos formando e me ajudou aqui nas CPIs também, aqui da casa, que eu, pela minha formação, eu disse que todas as CPIs que tenham fundamento eu assinaria. Então isso tudo me facilitou, essa minha formação aqui para também trabalhar no mandato. Vereadora, e agora voltamos um pouquinho lá para a sua infância, para a sua adolescência. Quais são as lembranças que a senhora tem dessa época que te ajudaram a construir a cidadã que a senhora é hoje? A nossa formação de educação era o respeito aos pais, respeito aos professores, sempre muito rígida a educação. Eu sou do interior, e no interior nós já tínhamos esse convívio com animais, né? Meu pai tinha ovelhas, bois, cavalo, então a gente se familiarizava com isso, e tem uma passagem que eu me lembro que outro dia uma amiga que também é do interior falou, hoje ela é veterinária, de criar os filhotes guacho, aqueles que as mães abandonam e você tem que criar mamadeira, então se criava cordeirinhos, terneirinhos também, então eu acho que esse vínculo meu com animais começou lá na minha infância, e era uma vida muito simples, interior, era vida rural, né? Eu vim fazer o 2º grau na cidade, tinha que vir de ônibus todo dia, depois vim para Porto Alegre, né? E Porto Alegre eu fiz o 2º grau, que é o curso técnico de contabilidade, e a faculdade. Então a gente tem tudo que se conquistou a mais em Porto Alegre, formei família em Porto Alegre, né? Mas a infância foi uma infância sem traumas, porque nós éramos muito controlados, não era uma infância e juventude com, vamos dizer assim, hoje que você tem uma autonomia, né? Os pais eram muito rígidos, era assim antigamente. Tinha muitos primos que iam para as férias lá para fora, passavam seus 15, 20 dias, então eu tenho boas lembranças disso e saudades, né, daquele tempo. E por falar em família, vereadora, a senhora é mãe, é esposa, a família incentiva a senhora a participar da política? Olha, sinceramente, se não tivesse o apoio do meu marido, eu não estaria na política, porque ela nos
ocupa muito tempo, nossas horas de lazer. Eu que venho de rede social, não tem horário, depende, o horário eu tenho que estar resolvendo alguma demanda. Mas o meu filho, ele é profissional, é advogado, é jovem ainda, ele não gosta da política, não quer saber de política e também não dá apoio nenhum. Mas eu compreendo, porque ele sempre trabalhou na iniciativa privada e ele tem as suas críticas com relação à política. Mas se vive em harmonia sobre isso, se vive em harmonia. Vereadora, a senhora me contou também que veio do interior, né? A senhora é natural de Gravataí, isso? Como é que foi a acolhida aqui na capital, vereadora, quando a senhora chegou aqui? Só um parênteses, assim, tem histórias, né? É tão perto hoje, mas antes não era, não tinha freeway. Gravataí é a cidade, eu sou de um distrito que hoje, até a ponte é Gravataí. Após a ponte, aonde eu nasci, hoje pertence ao município de Glorinha. Tá? Eu sou daquela região, minha mãe é de Santo Antônio, era de Santo Antônio, já é falecida. Então nós somos, assim, temos raízes ainda nesta região. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre para o curso técnico, eu não tive problemas, assim, eu acho que eu gosto muito de conversar com as pessoas, fiz muitas amizades, naquela época se estudava na casa uma da outra colega, e foi muito bom. Na faculdade, a nossa faculdade também não tive problemas, fiz amigos até hoje, né? Eu tenho amigos, né? E as redes sociais aproximam. Então, acho que eu tenho boas lembranças, felizmente. Vereadora, e agora falando um pouquinho do seu trabalho aqui na Câmara, é impossível falar de Lourdes Sprenger sem falar da luta pela defesa dos animais, né? O que essa bandeira significa para a senhora, vereadora? É uma bandeira que não tem como a gente se desvincular. É um amor que se tem pela vida animal, por saber que eles não têm voz para se defender, que eles sentem dor, que eles sentem fome, que eles sentem um abandono. Então não tem como hoje eu dizer, não vou ser mais vereadora e não vou ser mais da causa. De alguma forma eu vou estar ligada. São muitos anos, muitos fins de semana que às vezes tu não tem com quem deixar os animais, os teus, da casa, e tu tens que ficar. Ou às vezes a pessoa recém entrou na tua casa, tu não vai deixar tudo a uma pessoa que tu não conhece. Então nós temos muita exigência no doar um animal, no cuidar de um animal. Eu aqui na casa, eu posso dizer hoje que tem uma conscientização muito grande de votar a favor dos projetos, porque ele repercute muito nas redes sociais. É ainda um ativismo que ele tem uma representatividade que ele consegue chamar atenção, né? E por isso nós derrotamos tantas iniciativas que trazem maus tratos aos animais. Então, hoje também tem um aspecto que ele pode ser positivo, mas depende do caso, vai se tornar negativo, que é a busca de votos nas eleições. As pessoas acham que fazer uma foto com um animalzinho, beijar um animalzinho, vai lhe trazer votos. Pode trazer do seu pequeno núcleo, mas nós temos muita experiência de saber quem realmente tem amor pela causa, quem faz, quem dá uma atenção, do que aqueles que são os chamados oportunistas da política em relação a esta causa. E eu busco isso, eu busco as pessoas que estão junto conosco de ser pessoas sérias, de serem pessoas que realmente têm um amor pelos animais, que vão defender os animais. Também eu combato o estelionato animal, que isso existe em todos os segmentos sociais, a falta de seriedade, que muitas vezes, hoje, com a nova lei, as pessoas que juntam animais são presas, porque recebem o recurso e não cuidam dos animais. Eles ficam lá tirados no meio da sujeira, em ambiente que não tem nem como se locomover. Então, isso eu também combato, isso eu também não sou. Não calo. Se eu souber algum caso desse, eu levo imediatamente para as autoridades de fiscalização, policiais, autoridades militares também. Vereadora, e a senhora que já atua nessa causa há tantos anos, qual que é a principal dificuldade que vocês encontram no caminho?
principal é os gestores públicos não entenderem que essa causa, ela gera, no primeiro trimestre de 2021, estava previsto 40 bilhões de faturamento, que é uma área que gera emprego e renda através do mercado pet, do mercado animal. E os gestores públicos acham que não tem que se fazer envolvimento, que não tem que se incluir no orçamento valores que possam atender o mínimo. O que é o mínimo? O controle populacional. Mas não é fazer 10 castrações. Para ter efeito, você tem que castrar 80% daquela população local para poder evitar a procriação, que é muito rápida, de cães e gatos. E nós ficamos nessa luta de buscar o controle populacional, e aí passa aquele gestor, ele ficou lá 4 anos, não fez, aí sai daqui, vai para outra cidade, vai se projetando, e nós vamos ficando naquela dependência de mais animais, não tem para onde levar, não tem mais lares para tantos, né? Mas eu, como venho, já estou só na política no 3º mandato, fora esse tempo todo em ativismo, eu venho lutando e eu tenho conseguido, por exemplo, conseguir que o prefeito cumprisse as promessas que a gente acordou antes das eleições, que é criar um setor, porque tinha sido extinto, e também 80 mil castrações. Isso é um número grande? É tudo? Ainda não é. Como é que vai se viabilizar? Vai se viabilizar descentralizando, porque hoje nós temos uma unidade médica na Lomba do Pinheiro que faz um bom atendimento em várias situações, não é só castração, tem atendimento, consultas, mas lá é distante, e um taxi dog para levar é caro, né? Principalmente para as protetoras. Então, descentralizando, nós vamos ter em todas as regiões da cidade uma clínica que vai participar de um edital, que vai ser controlado o seu trabalho e vai poder atender também os animais. Porque aí nós vamos acabando com toda essa insatisfação. Como agora se estende até 3 salários mínimos e registrado também no NIS, o atendimento, 3 salários mínimos, lá na Lomba do Pinheiro. Também tem um brechó que foi de governo anterior, mas que o governo atual manteve. O brechó tem um edital, cadastra protetoras e cadastra entidades. Ali também elas vão ter direito a um atendimento na unidade médica veterinária, alguns atendimentos que está previsto. Então, algumas coisas nós vamos modificando e apoiando o governo para que nós buscamos mais... minimizar mais os maus tratos. Quanto mais abandono de animais, quanto mais animais procriando, mais maus tratos teremos, mais envolvimento com a Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal e a fiscalização do gabinete da causa animal, e as protetoras também se envolvem muito. Vereadora, e na sua atuação parlamentar, a senhora tem diversos projetos e frentes aprovadas não só na causa animal, mas também meio ambiente, área fiscal. Agora, para esse 2º semestre, vereadora, quais projetos que a senhora pretende encaminhar? Nós fizemos projetos bem centrados, né? Não é fazer muitos projetos que não vão... os projetos que eu faço é o que não está na lei municipal, né? Então, eu tenho mais de 30 leis em várias áreas também. Agora nós estamos esperando aprovar a transversalidade da educação ambiental nas escolas, envolvendo, claro, os animais, né? Isso é uma proposta para o município. Nós temos também que votar outros 2 projetos que estão na pauta também envolvendo animais. E nós aprovamos o melhor nesse sentido de combate aos maus-tratos. Nós ampliamos o rol de maus-tratos. Passou e ele está embasado no Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, padroniza o que é maus-tratos para qualquer fiscal que for ler essa legislação. Nós queremos realmente acompanhar a execução do que se aprovou aqui no Plano Plurianual de 80 mil castrações, que as nossas emendas impositivas, que a metade vai para a causa animal e a outra para assistência social, educação e saúde, estamos cobrando do governo, e também esse atendimento à população e nós divulgarmos o que nós fizemos já até aqui.
Nós temos que divulgar para cobrar as implantações que não foram feitas, né? Então, eu não vou me impor muitos projetos, mas eu vou fazer muitas emendas em outros projetos de outras áreas que estão entrando aí para a nossa votação. E agora, quem que é a Lourdes Sprenger fora da Câmara? Eu sou dedicada à família, eu gosto de pessoas, eu sou muito afetiva, né? Os hobbies que eu tinha, pelo mandato, eu estou muito... diminuiu muito, porque eu sou muito focada, eu me envolvo muito com aquilo que eu me comprometo, né? E eu sou uma pessoa simples, gosto de andar nas praças, gosto de caminhar, gosto dos meus animais, dos amigos, a gente sempre tem amigos. Eu graças a Deus, eu sou abençoada nesse aspecto, eu passo uma mensagem, eu tenho alguém que sempre vai me dar um apoio em alguma coisa, eu não posso citar nomes que posso esquecer. Também consegui amizades na política, que me auxiliam em demandas maiores, né? Que a gente também atua a nível de Estado em alguma coisa. Mas é isso, a minha vida é muito simples, né? Eu gosto mais da sinceridade, sou muito reservada na minha vida particular, mas como eu sou uma figura pública, nem sempre eu posso manter essa discrição, né? Mas é isso, eu sou muito família, né? Muito família. Vereadora, e agora chegando ao final da nossa conversa, eu gostaria que a senhora deixasse o seu recado para os nossos telespectadores e também os seus eleitores. Sim, eu gostaria de dizer que eu estou política, tenho uma formação técnica, não perdi essa formação, que tudo que eu sou, agradeço a minha profissão de auditora. Foi uma experiência, é uma experiência fantástica fazer parte da política e fazer uma política séria. Eu sou compromissada com toda a minha plataforma, eu trabalhei muito e trabalho muito para conquistar aquilo que eu prometi, mas eu dependo de outras instâncias, eu dependo do executivo, eu dependo às vezes de uma legislação que não não contempla tão detalhadamente certas ações. Então eu digo assim, não fiz tudo, ou quando não fizemos tudo é porque não foi possível, não se consegue fazer tudo, não temos braços para atender tudo, e por isso a gente luta para buscar esse apoio no poder público, que ele tem muito mais chances de resolver do que às vezes um grupo menor. E dizer que estou empenhada em atender mais e que confiem. Eu só digo quando eu consigo resolver, eu não fico na promessa, eu gosto ainda como técnica, início, meio e fim. E dizer que nos acompanhem nas nossas redes sociais. Nós temos toda uma rede social sempre atualizando o que fizemos, não é só em Porto Alegre, no interior do estado, e relembrar, né, que o que nós fizemos em função de recursos, nós damos um pontapé inicial. Gosto muito que me sigam, mas poderiam dizer, né, que com base no meu trabalho, né, por exemplo, um legado que nós deixamos, que eu fiz um grande empenho de implantar, foi o Nota Fiscal Gaúcha, propiciando pela primeira vez, e eu acho que é o único estado que tem, as ONGs de proteção animal hoje recebem recursos do Tesouro do Estado, e isso alivia um pouco, né, o caixa, e promove a castração e o controle populacional dos animais também no interior do estado, e que eu estou à disposição. Estou à disposição, nossos telefones são amplamente divulgados, mas nem sempre a gente está no presencial que pode atender, mas é porque estamos envolvidos com outras questões ou porque não foi possível. E confie no nosso trabalho, e é isso que eu posso deixar. Um grande abraço a todos. Então, Trajetórias fica por aqui. Vereadora Lourdes, muito obrigada pela sua participação. E a você que nos assiste, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima!